Desabafo 1 da mentora de carreiras e o que me tornei hoje. A Fabiana Tassi, que passou por muitas transições, por 3 zeros na vida, de vários recomeços, de vários desbravamentos para chegar ao que é hoje. Eu, como já está escrito, né, nasci de uma família muito humilde. Eu sou santista, mas vim pro ABC bem pequena. Vim com a minha mãe, com meu pai. Minha mãe era nova, meu pai também, muito jovem. Minha mãe já era do ABC e eu também vim junto com meu pai. Logo tivemos a minha irmã, nós temos 2 anos e meio de diferença. E minha mãe sempre trabalhou. Nós éramos de uma família muito humilde, eu era criada por meus avós, né, meus avós maternos. E meu pai, ele, por percalços da vida, por fracassos, ele se isolou e não quis ser um pai presente e acabou sendo um pai ausente, né? E hoje na vida já ficou no passado, né? Então, assim, eu cresci com mulheres, né? Com espelho de mulheres. Então, eu via minha mãe trabalhar em 3 empregos para nos sustentar e fazer da gente pessoas, adolescentes, jovens, que pudessem estudar. Tanto que ela é uma referência para mim que quando eu tinha 10 anos, ela voltou a estudar. Ela só tinha um ensino fundamental, né? E em 90 ela foi fazer o ensino médio. E eu acompanhava ela pequena, né? Acompanhava ela no seu trabalho, no seu estudo. E aí ela foi trabalhar como faxineira, lembro muito, como secretária de escola. E muitas vezes ela trabalhou também, ela fazia um curso para poder trabalhar como bancária, que era uma área que estava pegando bastante. Bom, resumindo, ela foi trabalhar num banco como telefonista e ali ela começou a crescer, né? Começou a se desbravar também, ela era muito jovem, né? E eu era jovem, nós temos uma diferença de 20 anos mais ou menos. E ali eu já era adolescente e eu já vi como ia ser minha vida, né? Que ia ter que trabalhar muito, né? Se eu quisesse ser alguma coisa. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida, era eu, minha avó, minha irmã e meu avô, e eu tinha minha mãe nos finais de semana, porque minha mãe trabalhava muito e à noite, às vezes, ela ia trabalhar numa escola. E então, o que eu tinha da minha mãe era os finais de semana, né? Então, eu aprendi muito com a minha avó, o valor do dinheiro, o valor do trabalho, o valor da independência da mulher, o valor da vida, né? Então, isso foi pra mim muito forte, né? Eu e a minha irmã, a gente já sabia que ia ter que lutar muito, né? E, resumindo, minha avó ficou doente em 94, e a partir de 94 até 99 ela precisou, né, de vários tratamentos. Então, quando foi em 98, completei 18 anos, eu tirei carta, meu avô me deu a carta, né, pra poder levar a minha avó, fazer quimioterapia, tudo. E nesse tempo eu quis fazer teatro, porque como eu era muito tímida, isso tava me trazendo problemas na escola, porque eu não gostava de falar no telefone, eu não gostava, eu queria estar perto da minha mãe. E isso pra mim era muito sacrificante pra mim, sabe? Porque eu queria minha mãe a todo tempo ao meu lado. E não tinha, né? E eu tinha que entender isso, eu tinha que entender, né? E em 99, a minha avó estava num processo já final do câncer e nós fomos presenteados por um bebê, né? A minha irmã teve um bebê e foi uma graça de Deus, também um divisor de águas, não algo fácil na vida da gente, mas foi uma dádiva, porque nesse mesmo ano, 6 meses depois, eu perdi minha avó. A minha avó que eu mais amava, a minha avó que a gente mais era grudada, então eu perdi ela e eu só tive meu avô que ficou. E esse bebê que se tornou, e era uma menina também, e foi nessa que eu precisei ir trabalhar, abdicar do teatro e começar a trabalhar na vida profissional. E eu fui trabalhar num banco, né? Então, essa minha sobrinha, filha, foi o meu divisor de águas para poder trabalhar. A minha irmã também, então, e a minha mãe também. Então, todos nós se juntamos para criá-la da melhor maneira possível, já que ela só era criada por mulheres. Desabafo 2. O vídeo não ficar muito longo, né? E a gente também poder ter interesse em assistir.
Eu vou fazer vídeos curtos, tá? Sobre a minha vida. Então, será desabafo 1, desabafo 2, desabafo 3, né? E com isso, eu aprendi muita coisa, né? Eu tinha muita vergonha de trabalhar no banco e eu fui trabalhar oferecendo o, o INSS junto com a poupança, que na época em 99, e eu tinha que abordar, falar. Então eu fiquei 3 anos e isso foi pra mim uma escola de vida, foi uma escola de vida. Mas chegou numa época que o banco pediu pra fazer uma faculdade. E minha mãe sempre falou, faça TI, faça TI, faça TI. E eu, não, TI não é pra mim, não é pra mim, TI não é pra mim. Né? Ai, tem matemática, não quero, eu quero viajar ao mundo, mãe, eu quero viajar ao mundo, TI não é pra mim. E ela falava, você escolhe, TI pode ser pra você. E a minha irmã já foi pra TI, porque como ela tinha uma filha, e a gente tinha que sustentar a filha, e minha irmã começou a trabalhar também no Menor Aprendiz, né? Minha irmã meio que inaugurou também o Menor Aprendiz, quando foi instituído no ABC. Ela foi fazer TI. Ela foi fazer TI sem perguntar e foi fazer. E eu fui fazer faculdade de turismo, porque eu falei assim, eu vou fazer faculdade de turismo porque eu vou viajar o mundo, eu vou viajar o mundo, né? Ledo engano, não viajei o mundo, eu fui trabalhar na área administrativa. Desabafo 3. Aqui, desculpa. A gente sempre trabalhou, sempre vivemos, eu, minha mãe, minha irmã, meu pai, sempre era um ícone em casa, né? Mas sempre tratou muito bem minha sobrinha. Minha sobrinha cresceu, hoje a carreira dela nem se fala, também é de TI. Eu terminei a faculdade de turismo e fui trabalhar na área administrativa, saí do banco, fui mandada embora porque não era minha cara, não era pra mim. E então eu passei por grandes empresas e eu fui uma que eu fiquei, a que eu fiquei mais tempo foi vou falar o nome, o Whirlpool, né? Hoje é o Whirlpool, tá? Quem conhece vai saber. E eu fiquei lá durante 5 anos, 5 anos. Nesse eu já tinha de 24, 23 para 24, 23 anos, 23 anos, 23 anos, Aí a gente sempre viveu, eu ajudando em casa, meu pai da casa, né? Minha mãe, a minha irmã, a minha sobrinha, aí a gente tinha mais uma pessoa que ajudava a gente. Nesse meio tempo meu avô veio a falecer, né? Também uma grande dor pra mim, me sentir uma órfã, né? Porque eram os meus padrinhos, né? E pra mim, cheguei a morar com ele, tudo, mas era a hora dele, né? Ele era muito grudado à minha avó. E nesse meio tempo eu conheci o meu marido, né? E ele também era da área de TI. E assim, então a TI conspirava ali no meio da minha família, né? E aí eu terminei turismo porque, pra mim, onde eu começava, eu terminava. Eu não sou do meio, eu não paro no meio. Eu pego e vou até o último, né? Pelo menos, mesmo que eu não goste, eu vou até o último. Aí eu terminei a faculdade, casei, continuei trabalhando. Eu era uma ótima funcionária administrativa, olha, ótima funcionária. Passei por várias áreas administrativas, até de juizado nessa empresa que eu tava, né? Então eu trabalhei até com juízes, com advogados, e eu não era advogada, né? Aí eu engravidei. Quando eu engravidei, as coisas mudaram, né? E aí vem o desabafo. Desabafo 4. Quando eu engravidei, eu falei, eu não quero voltar pra cá. Eu não quero voltar pra empresa que eu trabalhei. Porque ia mudar muita coisa pra mim. Meu filho ia precisar de mim e eu queria ser uma mãe presente. Eu queria, desde quando ele tava na minha barriga, e ele se mexia muito, 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 muito. Então eu e ele passamos por muitas coisas, né? E eu falei assim, eu quero ser a melhor mãe. E então, o que aconteceu? Eu ganhei, né, entrei em licença maternidade, só que eu falei pro meu marido, eu não vou voltar pra licença, não vou voltar de licença maternidade, eu vou projetar minha vida e vou estudar TI, porque eu via já eu trabalhando com TI, porque eu já estava estudando algumas coisas, eu via já um livro da Google, não sei o que, eu comecei mudou meu mindset, sabe? Mudou minhas coisas, porque o meu filho se tornou o meu propósito e ao mesmo tempo mudou em mim, algo que eu precisava, né? E gostava, eu comecei a gostar da TI. Aí eu falei com meu marido e ele falou assim, não, você tem que voltar, porque né, a gente precisa do salário. E eu falei, então vamos orar, né? Vamos ver o que acontece. E aí eu lembro que eu voltei no dia 30 de junho de 2008. E quando voltei no dia 30 de junho de 2008, o meu marido conseguiu um trabalho que pagava o salário dele e o meu. Aí eu falei, tô feita, vai dar pra eu estudar. Aí eu fiz uma especialização de 2 anos, né, de webmaster, que seria hoje o desenvolvedor full stack.
É aquele que faz tudo. Faz site, faz programa, desenvolve, trabalha em tudo. É o que trabalha tanto no front-end, tanto no back-end, e faz o design, e faz o UX. Era tudo, 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 tudo. E eu falei, vou fazer essa especialização, porque é uma especialização que você não precisa, né, tanto, não preciso fazer uma outra faculdade, e eu me especializo. E o meu filho, na época, começou a ficar muito doente, né, muito doente de amidalite. Meu filho teve muita amidalite. Então, eu tinha que trabalhar e ficar com ele. E nesse meio tempo, nessas épocas de estudos, quem ficou com ele foi a minha sogra. A minha sogra. Desafio número 5. Número 5. Eu me formei, e aí meu filho começou realmente a ter bastante problema de amidalite. Então, eu me formei e eu falei assim, trabalhar com o quê? Não posso pegar emprego formal. Eu tenho uma empresa aberta, tinha uma empresa aberta, né, porque meu marido era PJ, mas eu falei, eu não posso trabalhar formal. Por exemplo, numa grande empresa, CLT. Por quê? Porque o que vai acontecer? Meu filho vai precisar de mim e eu vou ser prejudicada, né? Vou ser prejudicada. E aí eu falei assim, então eu vou pegar trabalhos freelancers. E nessas épocas não tinha Workana, não tinha freelancer brasileiro. Eu conheci um que existe hoje, que eu trabalhei muito nela, se chama Upwork. E nessa Upwork, eu tinha um site, eu fiz um site da empresa, muito legal na época, fiz pelo Adobe, tudo na programação, era muito legal. E eu, assim, eu fui pegando projetos de freelancer, emitindo nota, claro, eu tinha empresa aberta, e assim, eu fui pegando pequenos projetos com pequenos clientes e fui me solidificando, sabe? Fui pegando experiência. Só que assim, eu não tinha uma rotina. Eu tinha uma rotina de trabalho à tarde e noite, né? Quando meu filho ia dormir, né? Porque amanhã era dele, porque ele estudava à tarde, e amanhã eu precisava ficar com ele, e brincar com ele, ou se não, tá, ele ficar comigo brincando e eu trabalhando, né? Porque hoje eu tenho dois computadores, tenho o computador do trabalho, da onde eu trabalho, e o meu computador das minhas mentorias, né? Onde eu faço as minhas mentorias. E aqui onde vocês estão vendo é o meu escritório. E eu fui me certificando. E eu fiquei nessa por 8 anos. 8 anos. Eu fiz trabalhos de desenvolvedor. Eu fiz trabalho de página. Nossa, eu construía páginas maravilhosas, maravilhosas, assim, com códigos, com Adobe CS5, XP, sem o Adobe, só na programação, com templates. Aí veio o Wix. O Wix é maravilhoso, tá? Hoje eu não sei como lidar, nem mexo muito dele, porque agora eu sou da área de dados. Sou de outra coisa. Mas eu trabalhei muito com o Wix também, porque tinha gente que queria assim, ó, uma coisa de hoje para amanhã, né? E aí eu conquistei uma clientela. Eu conquistei por 8 anos, até 2016. Desabafo 7. Estados Unidos. Tampa, Flórida. Clientes. Mudei pra lá. Aluguei uma casa, um apartamento, num condomínio bom, porque lá tem muitos. Tem as suas classes de etnias, tá? Lá tem essas etnias, por exemplo, latino. Lá nós não somos considerados latinos, tá? Porque latinos lá são considerados pessoas que falam espanhol. O Brasil lá não é considerado latino porque fala português. Então lá já nós somos discriminados por sermos não latinos. Vivemos na América do Sul, América Latina, mas não somos latinos.
Então eu fui morar num bairro, né? Tinha que morar num bairro que tinha todo mundo misturado, junto e misturado, e tinha que ter uma escola de pontuação boa, porque o custo do aluguel compete à nota da escola, né? Bom, tudo bem, a gente arrumou, a gente comprou 2 carros velhos, velhos, assim, vocês acham que vão ser carros, mas é carro velho mesmo, que quebrou, deram um pepino, né? Então o que aconteceu? Eu fui trabalhar pro Brasil, trabalhava pro Brasil, pros meus clientes, mas a minha vida era em dólar, né? Então eu ganhava real e transformava em dólar. E o dólar já naquela época já era 4,50. E meu marido, a mesma coisa. Trabalhava, ganhava em real e ganhava vida em dólar. Não era fácil, a gente tinha dinheiro para comer e para trabalhar. Para comer, trabalhar, para aluguel as contas e só. E aí eu descobri que, não, por cargas d'água, descobri que meu I-94 é um formulário que nos Estados Unidos, quando todo mundo tem, quando dá entrada, você dá entrada quando você põe o pé nos Estados Unidos, na hora da imigração, além deles carimbarem o seu passaporte, eles preenchem, na tela deles, né, na tela deles, eles preenchem o I-94, né? Então, descobri que no meu I-94, tanto eu quanto meu filho não estava datado a minha entrada. Então é como se eu estava carimbada, mas não estava datada. Então é como se eu não tivesse entrado nos Estados Unidos. Eu estava perdida no mundo. Não estava no Brasil e não estava nos Estados Unidos. Aí só meu marido. Então com isso eu não conseguia estender o estudante para mais tempo. Não conseguia. E aí falei, aí começou. E aí eu comecei a ir atrás de polícia da imigração. Fui no consulado americano, fui no aeroporto. Eu queria falar, porque lá tem a imigração, o border, lá você tem onde falar, né? E aí eles não deixavam e falaram pra mim, tem um telefoninho preto aqui e ali você fala com a imigração. Aí peguei, liguei e falei com a imigração e falei, olha, tá acontecendo isso e tal. Aí ele falou assim, eles foram bem diretos, volta pro teu país, arruma o que tem que arrumar e depois você retorna. Eu falei, como que isso? Aí eu falei, não, mas olha, né, tentando, olha o desespero, né? Aí eles falaram, repetiram de novo, eles falaram, vou repetir. Volta pro teu país, arruma o que vocês têm que arrumar e volta. Aí eu falei, não, o que eu vou fazer? Mandei de novo, achei o site, mandei um e-mail. Achei o e-mail da Polícia de Imigração, mandei, contei toda a história, isso foi em agosto. Mandei toda a história, tal. Eles demoraram 3 meses pra me responder. 3 meses. Agosto, setembro, outubro. Outubro me responderam. E a minha permanência ia terminar em dezembro. Aí me pediram pra mim os PDFs do meu passaporte e do meu filho. Eu falei, mandei, já falei. Aí eles falaram, ó, espera de 1 mês a 3 meses. Aí eu vou te contar o desafio 8. Desafio 8. Mandei o e-mail, né? Não retornaram em 1, 2, 3 meses. E aí, o que a gente faz? Bota em retirada, né? Porque eu não ia ficar legal lá, eu ia prejudicar meu filho. E o que eu ia esperar? Eu não fui lá pra isso, não fui lá pra... Eu tava trabalhando, eu fui tirar um ano sabático, né? Um ano sabático de estudar, mas eu trabalhava pro Brasil, eu não infringi nenhuma lei, não fui ilegal de nada, nem trabalhei pra ninguém. Eu fiz tudo dentro da lei, realmente. Nos Estados Unidos eu só morei, curti, passeei e trabalhava e tinha meus clientes no Brasil e o meu marido também. Mas, assim, você voltar antes do tempo é muito difícil, não é muito fácil não, tá? Não foi muito difícil se você se desfazer das suas coisas, você desfazer do seu carro, você se desfazer da sua casa e falar assim, tem que voltar e eu vou recomeçar do zero de novo. Mas tudo bem. Lava a cara, levanta, não chora, engole o choro, se chorou, chora hoje, amanhã não chora. Hoje tem tempestade, amanhã tem esperança. Era assim a minha vida, e era assim que eu pensava. E eu falei, tá em novembro, não vai acontecer nada mesmo, vamos para o Black Friday. A minha irmã queria comprar algumas coisas no Black Friday, perguntei para algumas pessoas o que queriam, né, mandaram dinheiro, eu comprei, lotei uma mala na Black Friday. Já tinha experimentado que era o Black Friday, nos anos que eu já tinha ido nos Estados Unidos, eu aproveitei de novo, foi super legal, porque a gente vê a fila, fica na fila, e pega, e aí a gente curte, sabe, assim, desencanamos mesmo. Aí a gente arrumou toda a nossa mala, eu vendi todos os meus móveis, eu vendi. Consegui vender, né? Da vendedora, queria uma vendedora, nossa, de grupo, vendi rapidinho. Aí eu voltei pro Brasil dia 3 de dezembro de 2016. Desafio 9? Desafio 9.
segundo zero. O segundo zero. Recomeçar. Nós voltamos, sinceramente, sem condições para voltar pro meu apartamento, que estava fechado. Sem condições mesmo, sem condições nenhuma. Eu vim com R$ 2.000. E eu voltei pra casa do meu sogro, né? Porque eu não tinha pra onde viver. E eu fui viver num quarto da casa do meu sogro. Eu já tinha morado lá, então não era um problema. Não era um problema era o emocional, né? Era o seu emocional. Aí corri pra ir atrás da escola do meu filho, porque ele tinha que fechar o terceiro ano. Porque ele parou no meio do terceiro ano, ele tinha que fechar o terceiro ano. Conseguimos fechar o terceiro ano, graças a Deus. Em 3 dias, meu marido voltou pra empresa, porque ele já tava prestando serviço, que da onde ele tava, voltou pra lá. Graças a Deus, aí era eu, né? Emocionalmente eu não tava legal, porque eu tava cansada, tava um pouco cansada. E assim, eu tinha os clientes, mas assim, foram esfriando um pouquinho, porque a minha garra também tava um pouco baladinha, né? Aí, um dia entrei num site do Senac, e eu vi lá, sommelier de vinho, curso de sommelier de vinho custava R$ 4.000. Eu falei assim, nossa, vou começar em fevereiro. E eu tava montando meu currículo, indo atrás dos meus clientes, ver se eu pegava de novo uns freelancers. E e aí eu falei assim, eu vou me candidatar, né? Aí você tinha que se candidatar 2 meses antes pra poder ganhar a bolsa. Eu falei, nossa, vou estudar uma coisa nada a ver da minha vida, né? Nada a ver, eu fiz turismo, eu tive um pouco de hotelaria. Vou estudar, eu sempre gostei de vinho, eu vou estudar a história do vinho. Vamos ver se eu vou ter sorteada, né? Eu entrei no dia lá pra concorrer à bolsa, eram 4 bolsas. Em dezembro mesmo, eu fui lá, me candidatei, papapá. Quando eu fui ver, eu fui sorteada. Eu falei, gente, eu fui sorteada. Eu vou fazer uma escola, sommelier de vinho, é uma outra profissão, né? Eu já tenho várias profissões. Se eu contar minha vida de profissão, eu tenho várias. Aí eu falei, não, vou ser sommelier de vinhos, também é uma profissão. Se não tiver por onde correr, eu vou ser sommelier de vinhos. E ganhei um curso aqui de 6 meses. Iam ser 2 vezes por semana, de terça e quinta, né? Terça e quinta aula. Ia ser no Senac de São Bernardo, no ABC. E nessa época, nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha ganhado no bingo. Sim, ganhei uma bolsa de estudos de R$ 4.000. Nossa, fiquei super feliz. Eu acho que isso mexeu muito comigo. E aí eu mandei um currículo para uma empresa, falei, gente, eu tenho TI, eu tenho o inglês, eu tenho o turismo, eu vou me virar. Eu peguei meu currículo e mandei para uma grande, a maior empresa de turismo do Brasil. E passei. E passei num projeto. É um projeto de TI, mas não é um projeto. É um projeto que a gente ia testar na área cliente, né? Então, eu era a candidata perfeita. Tinha acabado de vir dos Estados Unidos, era de TI, já tinha turismo no currículo. E então, era um projeto pra mim, era o que tinha, né? Eu fui selecionada, mas era pra ganhar muito pouco mesmo. Eu falo pra vocês, hoje, pros dias de hoje, é no salário mínimo. Pros dias de hoje, é no salário mínimo. Mas eu topei, porque eu queria dar uma educação pro meu filho, que ia ser meu salário inteiro. O salário do meu marido teria que pagar as contas pra gente poder voltar pro apartamento ou poder fazer a nossa vida. E aí eu comecei a estudar o sommelier de vinhos e trabalhar emitindo ingresso da Disney. Porque antigamente o ingresso da Disney a pessoa comprava, né, na agência, aí uma pessoa ia lá no guichê da Disney e comprava os cartões e depois era entregue no hotel. Aí não, aí foi feito um trâmite, um sistema que lançava um confirmation number, né, um número de confirmação, que a pessoa recebia já na hora que comprava a reserva, né, logo que comprava os bilhetes, né, recebia por e-mail, aí ia com esse papel no guichê da Disney e tirava os cartões. Maravilha, foi um sucesso, assim. Só que quando dava algum problema, a gente tinha que ligar lá na Disney. Aí, eu fiquei nisso 2 anos. 2 anos, imagina. Você trabalhar. Eu vim da Flórida, mas a Flórida não saiu de mim. Era assim que eu me sentia o tempo inteiro. Porque a Flórida não saiu de mim. Mas a gente tem um desabafo número 10. Desabafo número 10. 10. Em 6 meses eu terminei o curso de sommelier de vinhos, né? E nesse meio tempo eu falei, eu não posso parar de estudar. Não posso. Mesmo com o pouco salário que eu tenho, meu filho na escola, eu morando ainda na casa dos meus sogros, né? A gente já tava no meio do ano, vai ser mais uns 6 meses, a gente ou vai alugar um apartamento, ou a gente vai voltar para o nosso apartamento. Por cargas d'água, eu aluguei o meu apartamento. Mesmo não querendo muito, eu acabei alugando o meu apartamento. Uma pessoa que estava super interessada há muito tempo, tá? Aluguei, era uma renda que pagava o financiamento e tal. E nesse meio tempo eu falei assim, vou emendar um estudo no outro, porque não vai dar. Eu quero TI, porque eu perdi os meus clientes. Eu tinha perdido tudo, eu já tava... Desafio número 10.
gravando novamente até ficar bom. Quando eu terminei o grupo de sommelier do Senac, né, em São Bernardo, que eu ganhei a bolsa, tudo, né, eu já pensei pra mim, eu já tô num ritmo de estudo, já, trabalhava de terça a sábado, já, né, então eu pensei comigo, já tava muito trabalhoso pra mim, porque o meu filho me pedia o sábado pra ficar com ele, ele tinha já seus 10 aninhos, mas ele foi muito agarrado a mim, sempre, sempre, sempre ele foi muito agarrado a mim, né, então o sábado, por mais que ele ficasse com o pai, às vezes não era a mesma coisa. Ele sempre ficou com o pai também, mas não era a mesma coisa, ele sentia falta da mãe. Mas ele ficava com a avó, ele ficava com o vô, ele ficava, mas não era com a mãe. Então eu sentia essa dor. Eu sentia essa dor de estar trabalhando aos sábados e não poder ficar com ele. Mas é o que eu tinha pra hoje, é o que eu tinha pra fazer. Mesmo é o que eu falei pra vocês, ganhando um salário mínimo e meio. Eu me propus fazer esse serviço, é o que eu tinha, é o que eu tinha pra hoje. Meu marido tava trabalhando na área dele, e eu tava trabalhando na área e não área, entendeu? Eu tava como assistente de operação, mas numa TI. Tava como assistente de operação. Mas eu tava trabalhando com um projeto, tava testando um projeto que já tava já tava na pauta do ok. Mas tinha que ter os 2 anos lá para ter o feedback total, né? E então, como eu vim dos Estados Unidos, tudo calhou, e eu que tinha para hoje, eu tinha que escolher uma coisa rápida. E aí eu fui fazer a, a, mentor, a eu fui fazer o curso de vinhos, né, que foi muito bom pra mim, porque mentalmente eu não estava legal, não estava legal. É difícil você voltar e recomeçar de um terceiro zero, né? Porque é um terceiro zero, se você contar é um terceiro zero. E você não poder estar no teu apartamento, e meu apartamento tá fechado, aí eu aluguei o apartamento, e isso chegou ao meio do ano, me formei sommelier de vinhos, né, mais uma profissão e tal. Até então, legal. Mas não tava feliz. Eu não tava feliz. Falar sincero, você tava feliz? Não, não tava feliz. Tava no emprego que eu não tava feliz. Mas eu que pagar a escola do meu filho. Então, pro meu filho, eu tava feliz. Porque ele tava estudando numa escola boa, que pra muitos falam que é de riquinho, né? Mas ele estava estudando numa escola boa, que tinha inglês 4 vezes na semana. E ele falava muito bem inglês, fluentemente. Mas eu não estava feliz. Eu não estava feliz. E aí eu falei assim, não, eu tenho que estudar, eu vou pra TI de novo. Mesmo com todas as dúvidas, com dor no coração, com todas as minhas perguntas, com a mente nossa, é muito traiçoeira. A nossa mente é muito traiçoeira. E a gente se procrastina demais, a gente se procrastina demais. Aí eu falei, não, eu vou agora, nesse terceiro zero, eu vou ter que me desabrochar. Me desabrochar pro mundo, porque agora eu quero. Né? Eu tava na casa da minha sogra, não tinha muita opção. Bom, resumindo, eu me candidatei fui pelo Quero Bolsas, né? Eu falei, vou fazer uma MBA em gestão de projetos, que era o hype do momento, né? Então eu falei, pô, legal, eu vou pra gestão de projetos, tá trabalhando com agilidade de projetos. O que é gestão de projetos no leque da TI? É você ser um gestor, você ser um gerente de projetos, tá? Você pega um projeto do começo ao fim, mas você facilita ele e roda ele numa agilidade. Depois a gente explica isso, mas esse é meu desabafo de vida, né? Não é esse o negócio, a intenção. Aí eu fui fazer essa MBA, né? E eu lembro que era R$ 125, pelo que era bolsa, R$ 125 uma MBA conceituada na Estácio de Sá, por mais que falem da Estácio de Sá, era o que eu tinha pra hoje, né? Então nessa eu falei assim, não, vou catar meu marido também, porque faz tantos anos que meu marido fez a faculdade sim, fez os aperfeiçoamentos, tudo, mas dentro da empresa, né? Então vamos fazer, puxei ele também pra mim, falei, vamos fazer, vamos que vamos. Ele falou, mas eu não vou dar conta. Eu falei, não, gente, dá um jeito. E ele pegou um projeto que ele mal parava em casa, pegou um projeto de 1 ano e meio, né, dentro da empresa, e não parava em casa. Era muito difícil, e sábado pra ele era estressante, era difícil, tinha que ficar com o filho, e a gente morava num quarto, praticamente, na casa do meu sogro, e então assim, a gente também tava querendo já também mudar, mas tinha que juntar um dinheiro também pra poder mudar, pra alugar algo. Aí eu comecei a fazer gestão de projetos, essa MBA, e a gente não tinha notebook. Aí a gente comprou um notebook, que era pra mim e pra ele. Ele tinha o dele, que era um velhinho que a gente levou dos Estados Unidos, trouxe dos Estados Unidos e ficou, mas eu tinha que ter um pra poder estudar, né? Aí a gente comprou um 10 vezes lá. Até hoje eu tenho ele aqui, ele tá guardado, tá velhinho também, já não nem funciona mais. Né? A gente trabalha com os da empresa, eu tenho o meu, ele tem o dele agora e tal. Bom, gente, aí o que acontece?
eu comecei a estudar. E nesse meio tempo, veio os networks. Eu queria fazer um network, mas eu era tímida. Eu falei, como que eu vou fazer network? Aí uma vez fuçando no LinkedIn, ou eu não sei que site que eu tava, Meetup, tava lá, Mulheres na TI. Eu acho que, eu não lembro de onde apareceu esse Mulheres na TI. E eu vi que era no Meetups, tem um aplicativo, eu tenho até hoje esse Meetups, que são reuniões de network, mas era uma reunião de empoderamento das mulheres, né? E eu precisava ser muito empoderada. Eu estava precisando ser muito empoderada. Eu estava precisando de não me sentir tão pequenininha, porque eu ia trabalhar pequenininha, eu era mais velha do pessoal, do meu trabalho. Todo mundo falava, você não é daqui, Fabiana, você é de TI, você não é daqui. Eu falei, mas eu tô aqui, né? Eu tô aqui. Então quando eu falava assim, meu filho estuda na escola tal, você é da vida de TI, você não sei o quê. E eu trabalhava com os tickets da Disney, né? E o pessoal era tudo de 20, 21, 19. Então, meu, e trabalhava com operações sabe, do turismo, tudo. E aí eu não me identificava, e eu sentia essa dor, eu falava assim, não, eu sou TI, cara, sou TI, não sou daqui. E tinha essa identificação de não ser da onde eu era, né? E aí eu falei, não, então eu tenho que ir atrás das coisas, eu tenho que ir. E essa palavra meu pai que sempre me falou na vida era o se virar. Se vira nos 30, dá seus pulos, e dá seus pulos. E eu falei, eu vou ter que estar, meu marido podia me ajudar, mas era alguma coisa, mas mal ele estava em casa, a gente mal se via, e também tinha isso também. E meu filho ficava com a minha sogra. Aí eu encontrei esse grupo, Mulheres na TI, vou ver se eu lembro os nomes, tá? Isabela Gaino, Silvia Coelho, Inaraí Magalhães, que hoje trabalha até comigo. E tem mais, mas eu não... Aí teve também o grupo FEMET e tal. Aí eu comecei no Mulheres na TI, eu fui na primeira reunião, eu lembro que foi na Vila Olímpia, numa sala, não sei aonde, da Vila Olímpia, não sei aonde. E o que eu fazia? Saía às 6 horas do serviço, que era em Santo André, e eu tinha que ir pra Vila Olímpia, então eu pegava o sentido contrário, né, de quem tá chegando. Mas pegar aquele trem da linha Esmeralda, você tem que estar muito focada, vocês têm que querer muito. E eu falava, olha, eu vou voltar 10 horas da noite, 11 horas da noite eu vou. E ali eu cheguei. Cheguei pequenininha, e cheguei, assim, já me apresentando, né? Olha, tô trabalhando na área, não é na área, tal, e eu queria me empoderar, queria me juntar a vocês, tal. Não, senta aí, vamos lá. E o que eles faziam? Traziam, a Isabela, ela trazia palestras. Explicava sobre agilidade, explicava sobre outros termos da TI, mas era tudo sobre agilidade, o empoderamento da mulher dentro da tecnologia, porque traziam pra gente que até 2030, 10%, 15%, 20% o trabalho iam ser superados pelas máquinas, né? Bom, nós estamos em 2025, tá vindo as máquinas aí, tá vindo a inteligência artificial aí, e a gente não sabe se os empregos serão substituídos. Mas como especialista em IA hoje, eu acredito que a gente vai ter que aprender a aprender a máquina, o machine learning chama. E contando, a gente vai para outro desabafo. Desabafo 11. Bom, indo nesses networks, o que apareceu para mim? Eu conheci mais grupos, o FEMIT, eu conheci o Elas Programam, eu conheci o Programaria, eu conheci vários, eu ia em vários. Então a gente começou a ter um ciclo de network, um ciclo de amizade muito legal. Por quê? Tinha gente, aí eu me senti envergonhada. Tinha gente que já trabalhava e já era líder, e já era coordenadora. E tava indo também, porque queria também se empoderar. E eu era, não é que eu não era um nada, eu me sentia um nada. Na verdade, assim, eu me sentia um nada. Até é vergonhoso falar, hoje falando isso, mas era verdade. Eu me sentia um nada, porque tinha mulheres lá que já trabalhavam na área, que já estavam na área e queriam ou fazer uma transição de carreira, ou pegar mais conhecimento, ou se empoderar mais com as mulheres, porque eu só trabalhava com homens, e isso é uma grande realidade, e ficar mais fortes, né, psicologicamente. E eu queria network, que alguém me levasse para alguma área, eu queria que alguém me levasse, me indicasse. Aí a gente tinha um programa do Facebook, do LinkedIn, que nem sei se tem mais, que se você clicava, aí ele pegava o LinkedIn de todo mundo que estava ao redor, e a gente adicionava.
Isso foi muito legal, mas o que crescia mais era os grupos de WhatsApp. Porque a gente sabia onde ia ter reunião, onde não ia. E a gente ia assim, tudo de graça. Tudo de graça. Vinha umas coxinhas, vinha umas coisinhas assim pra gente. Aí a gente começaram a trazer gente, né? Mulheres, mais mulheres de TI, pra falar com a gente. Então a gente tinha. Mas era tudo mais sobre atividade. E isso eu ia estudando. Então, assim, eu tinha duas vezes por semana encontros, e eram sempre na semana, e essas meninas trabalhavam, essas meninas ralavam, gente. Porque, assim, você ser voluntária pra poder, elas eram voluntárias, elas não eram pagas, tá? Pra poder empoderar mulheres, é uma coisa que transcende, sabe? O teu eu, tá? Porque você quer passar algo, mas você não tá cobrando, sabe? Você quer empoderar e você tá ensinando. Você tá passando uma visão de vida, você tá passando uma visão de carreira também, e falando dos temas, e falando das dificuldades. E isso pra mim mexia muito comigo, porque eu ficava muito orgulhosa e me sentia muito bem, porque elas faziam um trabalho gratuito, umas dinâmicas de agilidade, de eu fazendo gestão de projeto, que hoje me ajudam, que me ajudavam, até nos trabalhos da faculdade, do MBA, e que você falava assim, eu não, nossa, né, eu me sinto bem, né, me sentia bem ao mesmo tempo pequena, sempre me senti pequena nessas reuniões. E assim, é um desabrochar, é um desbravar. Aí eu conheci, pegava contato, aí a gente ia na saúde com o FEMIT, eu aprendi sobre design sim, de design thinking, uma outra metodologia. Aí, e o que elas faziam? Elas fechavam com empresas e as empresas cediam um lugar. E aí que elas começaram só a cobrar o valor, precisa comer, né, pra jantar, porque muita gente chegava ali só pra jantar e comer e conversar e tal. E aí eu começava a ir atrás das pessoas pra conversar. Porque às vezes você chegava quietinho e ficava assim, esperando. E não era assim, você tinha que ir lá, conversava, tudo. Aí já tinha um pessoal que eu já conhecia, e a gente começou a trocar figurinha, e o trabalho e tal. Mas aí eu precisava de um currículo, eu precisava fazer um currículo legal. Eu sei que nessa, gente, eu fiquei. Olha, não foi de um dia pra noite, não foi um mês, não foi 2 meses. Eu chegava, às vezes eu pegava o último trem. Eu chegava meia-noite na casa da minha sogra. Meia-noite, meu marido buscava. Aí já tinha o Uber, eu já pegava o Uber, mas a gente tinha muito medo. Mas assim, e doía, porque eu chegava assim super mega cansada, eu tinha que estudar e ainda ter que trabalhar no outro dia às 7 horas da manhã, porque eu trabalhava das 7h30 às 6h30, né? Mas aí eu comecei a trocar, fazer menos horas de almoço pra mim poder trabalhar das 8 às 18. Pra eu poder estudar, pra me voltar, pra me ficar com meu filho. Por quê? O que eu tinha de dor, qual era a minha dor? A dor era não conseguir um trabalho ainda na área na minha área, não poder ir atrás dos meus freelancers, porque eu não tinha tempo de pegar no computador, ou eu estudava, ou ia atrás dos meus freelancers. E o tempo de qualidade com meu filho. Essa era a minha principal dor. Mas eu tinha que estudar, eu tinha que fazer network, porque eu acreditava que essa era a minha principal transição de carreira. Era os networks da vida. Era essas meninas, era esse empoderamento feminino que tinha que ter. Aí a gente começou a fazer mini cursos, sabe? Mini cursos de programação dinâmicas. Eu aprendi muita dinâmica de agilidade, se apresentar, fazer trabalho em grupo. A gente teve treinamento de Lego, a gente teve muita coisa mesmo, muita coisa. Aí vai pro outro desabafo. Desabafo 12. Vamos lá. Em 6 meses, em meados de julho de 2018, não, julho não, fevereiro de 2018, eu mudei para um apartamento, graças a Deus conseguimos, né, alugar um apartamento, só que assim, sem móveis, sem nada. Eu só tinha mala, roupa e uma cama, só. Mala, roupa e uma cama. E eu lembro que eu ganhei tudo. A minha geladeira, que eu comprei quando eu casei, minha mãe guardou, ela me voltou pra mim, tá comigo até hoje. Minha mãe me deu o sofá dela, que minha mãe me deu o rack dela, me deu todos os pratos, meus pratos, minha mãe guardou. Minha mãe me deu todos os copos. Então assim, eu não precisava comprar nada, eu comprei um faqueiro só. E uma mesa, que eu tinha uma mesa redondinha, que na verdade é uma mesa da Tramontina, que é de sol, sabe? Quando você vai fazer churrasco. E ele tinha uns banquinhos. E a gente comprou uma TV, né? E é isso que a gente tinha pra hoje. O apartamento ele tinha 3 quartos, né? E o quarto ficou um quarto que meu marido começou a mexer com criptomoeda e montou uma rig lá pra minerar. E a gente mexeu um pouco com esses bitcoins aí, mas depois desfez. Aí ficou um quartinho da bagunça, aí também tinha guarda-roupa, né? Mas isso é uma outra história.
E aí, o que aconteceu? Aí a gente começou assim, através dos currículos, né? Eu falei assim, gente, e aí pintou dados, mas tem uma linguagem aí que tá encantando todo mundo. Todo mundo tá falando, nossa, é uma linguagem muito boa. Dentro da agilidade é ótima, mas é uma linguagem, porque eu também lidava com programadoras, né? Se chamava Python, o Python. E eu quis, nossa, eu quero fazer esse curso, né? E aí eu terminei, né, em setembro, não, depois eu conto. Tem isso, fui viajar, tirei férias, fui viajar para Foz do Iguaçu, nunca tinha ido viajar para Foz do Iguaçu, pela empresa, que deu, acho que 50% de viagem, então a gente foi de circuito. Eu nunca tinha ido pra Foz do Iguaçu, gente. É uma coisa assim, foi pra gente, depois que eu vim dos Estados Unidos, foi pra mim, tipo uma libertação, sabe? Ver as cataratas do Iguaçu, ver a usina, a usina de Itaipu. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu amei. Eu nem sabia que lá era Brasil. Aí a gente voltou, peguei minhas férias, já tava mais renovada, mas eu sabia que o ciclo tava acabando, porque eu já não aguentava mais ficar nessa empresa, eu já não aguentava mais, eu tinha passado um ano e meio, já ia pra completar 2 anos, e eu não... Gente, falou assim, quanto tempo de transição eu vou ficar? Quanto tempo? Quanto tempo? E eu orava, e eu falava, gente, quanto tempo? E aí eu passei de segunda a sexta, graças a Deus, consegui passar de segunda a sexta, então eu tinha sábado e domingo com meu filho. O que melhorou muito, mas eu tinha aquela dor pequenininha, não tava na TI, eu não tava no que eu queria, e meu marido, calma. E esse negócio de calma pra mim começou a ficar terrível. Como você vai ter calma? Não, sabe? Calma. Já tô 1 ano e meio, vou completar 2 anos que eu fui pros Estados Unidos e calma, né? E aí, o que aconteceu? Uma pessoa chamada Inaraí, hoje ela tá na empresa que eu trabalho, né? Ela me ajudou no currículo. Eu falei assim, preciso fazer um currículo, conversei com ela. Ela falou assim, não, gente, eu te ajudo, vamos lá. E mostrei meu currículo pra ela. Ela falou assim, você tem que juntar, Fabiana, o seu TI, você tem 8 anos de TI e o seu administrativo. Se você não pode só fazer só o seu TI e esquecer os seus 10 anos de administrativo, você não pode fazer isso. Então, pra mim, ela foi uma mega mentora, porque falar isso pra mim, porque eu já tinha esquecido, eu falei, eu não vou pôr que eu tenho 10 anos de administração, não vou. Não, mas ela falou, você tem que pôr, porque ele tem as suas qualidades, né, de fazer reunião, de saber direcionar conflitos, resolver problemas, né? E é isso que o povo da TI quer. E ela já estava empregada, né? E é isso que o povo da TI quer, é resolver problemas. Não é só código, é problema. E vamos lá. E aí eu fiz, aí ela falou, não, faz de novo. Aí ela juntou, aí eu juntei, não tinha chat GPT, não tinha. Eu peguei uns modelos lá, mas eu fiz o meu modelo. Aí ela falou assim, ficou bom, porque eu coloquei a TI primeiro, coloquei os meus resultados da administração, o que eu tinha de qualidades, os meus cursos, aí vinha minhas formações e os meus trabalhos, né? E isso foi muito bom, porque ela me ajudou a ver o meu currículo de outra forma. E eu falei, esse vai ser o meu currículo. E aí esse meu currículo foi onde eu mudei no meu LinkedIn também, passei a ser mais visionária, né? Não visionária não, o pessoal começou a me ver mais, né? Aí eu comecei a me candidatar às vagas, né? E nos cursos, porque aí o que a gente já tinha? Como progrediu muito os nossos networks, a gente já fazia workshops, né? A gente começava já a fazer workshops. Então a gente trazia várias pessoas de várias áreas para palestrar, né? Então a gente fazia de dia, a gente fazia de noite, a gente fazia. Então era sábado, ou era sábado e domingo, ou era sexta e sábado. Então eu pegava horas, trabalhava, fazia hora extra, pegava quinta e sexta, ou pedia quinta e sexta no serviço. Eu fiz de tudo. Aí, terminei o MBA. No dia que eu terminei o MBA, a gente já tinha mudado o outro sistema para emitir o ingresso da Disney, um outro sistema que eu já estava testando, que entrou uma intermediária, porque a gente fazia com cartão virtual, aí passou a ser uma outra ferramenta. E eu lembro que eu emiti nesse dia quase 200 ingressos da Disney, testando. E cara, minha mão parou, meu dedo aqui parou, eu não aguentava de dor. Eu fui digitar e meu dedo não aguentava de dor, de eu chorar. E aí inchou, né? E aí me deram mais 9 dias, fui no ortopedista, me deram 9 dias. E depois eu não consegui, quando eu voltei eu não consegui. Voltei pro médico e me deram mais 5 dias. Não totalizou 15 dias. Porém, por causa de 2 feriados, eu tinha 13 dias. Por causa de 2 feriados, contou 15 dias e me afastaram. Eu fui afastada, não podia trabalhar. Eu falei, mas como? Não tem uma coisa a ver, eu preciso trabalhar,
eu preciso trabalhar. Aí foi a outra dor. Me afastei por ler, mas eu não precisava ter me afastado. E aí foi uma confusão, foi uma briga com o RH. E assim, eu tinha terminado a MBA, meu marido também. E aí, o que você vai fazer? Você aceita. Você aceita, porque eu chorei, eu falei, eu senti dor. Eu falei, gente, eu vou ficar sem salário, eu não vou pagar a escola do meu filho, eu não posso, e não sei o quê, porque você tem que esperar o agendamento para perícia, para depois da perícia falar que você tem tal coisa, se ele vai deferir ou se ele não vai deferir, para você poder receber o seu salário. Bom, afastada, fazer o quê? Né? Deixa eu ver quanto tempo tem, 9 minutos. Ou dá pra falar mais um pouquinho. Eu falei assim, vou fazer o quê? E falei, vou estudar. Meu filho tava mais comigo, né? Voltava da escola, não ia pra casa da avó, voltava pra mãe, né? Então pra ele tava ótimo voltar pra mãe. E pra mim, tava difícil. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou estudar. Eu tinha terminado a MBA e falei, o que eu vou fazer? Aí eu vi o curso do Gustavo Guanabara, né? Que é gratuito, e fala, formação em Python 3. Falei, vou fazer esse curso. Porque é dados, nunca tinha mexido com dados, né? Aí falei, eu vou fazer isso. E comecei a fazer. Programar, eu já tinha lógica de programação, eu já sabia o CSS, HTML. Falei, não, isso daí eu já. Por mais que tinha passado, a gente não esquece, né? Então eu fui para um outro tipo de programação, fui para o Python, só que ligado a dados, né? E a gente importava as coisas e os códigos eram médios, né? Porque os códigos que a gente mexia eram muito maiores, muito maiores. E eu comecei com códigos médios e eu comecei a programar fazendo exercícios. Porque o Guanabara, ele te dá, nessa formação dele, 110 exercícios. Eu acho que hoje já tá nos 200. Mas na época era 110 exercícios. E você fazia, quebrava a cabeça e depois ele dava a resolução. E fazia, quebrava a cabeça e fazia, dava a resolução. E eu lembro que eu quebrava a minha cabeça, eu sentava, eu não tinha cadeira. A gente sentava no banquinho, eu não tinha cadeira de mesa. Não tinha. A gente sentava no banquinho. E nesse banquinho, em cima da mesinha, com o notebook. E eu ficava ali, minhas costas acabadas, meu dedo enfaixado. Porque aí, o que aconteceu? Achei graças a Deus, um amigo do meu marido, tinha um pai que era ortopedista. Aí eu fui, era lá na Santa Cruz. E aí ele falou, porque doía demais. E um cara me falou pra ir pro psiquiatra. Falei que eu tinha uma doença da mão que é só com um psiquiatra que trata. Falei, que é isso? E aí eles imobilizaram a minha mão, eu fiquei com uma mão imobilizada, né? Aquela que você não mexe em nada dos dedos. Mas mesmo assim eu fui estudando, a perícia me deu 15 dias, né? Eu não tinha laudo, eu não tinha nada, eu só tinha um ultrassom, não tinha um laudo. Não sabia que tinha que ter um laudo pra perícia, né? Então ele me deu 15 dias. Aí passou isso, eu fui no ortopedista, ele me deu um laudo, ele já falando que eu tinha 30 dias, eu falei, já que agora eu estou com LER, agora eu quero mais 30 dias. Por quê? Porque ali, com essa minha dor, o ficar em casa e o estudar, eu comecei e falei, eu vou me programar porque não dá mais, não aguento mais. Eu peguei uma LER digitando muito, eu sou um ícone lá. Todo mundo fala, você é da TI, eu resolvia problemas em inglês, com problemas do XML, do negócio, falava com o pessoal da Disneylândia, né? Não é da Disney World, Disneylândia, e o pessoal dos códigos lá, eles são muito fechados, e pra eles tá tudo bem, é assim, e pra gente não é, porque eles não aceitavam cartão Visa, bandeira Visa, whatever, não tem que estar aqui nesse desabafo. Né? Eu tô um pouquinho mais solta e tô contando a minha dor, né? A minha vida pra vocês, pra ficar, pra vocês guardarem, tá? E a gente vai pro outro desabafo. Desabafo 13. Esse é o último, acredito que seja o último. Vou falar mais resumidamente. Então, eu estava nessa dor, nesse dilema, e eu falei assim, não, agora eu já estava um pouco mais empoderada com as meninas, né? Fazendo os cursos das meninas de final de semana, mesmo com a mão fachada, eu ia. Com meu filho ficando em casa estudando. E eu falei assim, não, o que eu vou fazer? Eu vou escrever. Eu mandando currículo, tal, e nada, e não me chamavam. Aí eu falei assim, eu vou escrever que eu quero, quando eu voltar, eu vou ficar. Meu marido, ele falou assim, olha, eu acho que em janeiro de 2019, eu acho que eu vou ser efetivado, né? Eu falei, legal, então eu vou dar esse tempo pra mim.
Em janeiro de 2019 eu vou sair dessa empresa. Eu vou sair, eu vou meter as caras, vou te dar os meus pulos. Como eu vou arrumar cliente, eu não sei. Como eu vou voltar pra TI, eu não sei. Como, eu não sei. Eu só sei que eu vou fazer isso. E eu escrevi. Eu tava em igrejas, né? Tinha uma perto aqui que era da Lagoinha, depois foi a Casa Branca Church, que me ajudou muito. E aí eu escrevi num papel que eu queria ou um cargo de gestão de projetos, gerente de projetos ou analista de dados com um valor tal. Peguei esse papel, escrevi e pus na parede. Eu pus na parede do meu quarto, no quartinho, e ninguém viu, tava lá. Mas estava declarado, eu tinha declarado e pedi a Deus que aquilo lá se realizasse em um menor tempo possível, mas que fosse no tempo de Deus. E o que aconteceu? Eu fui, peguei o laudo, acabaram assim, o laudo não serviu para os 30 dias, acabei voltando em novembro para trabalhar. Eu falei assim, fizeram, eu não posso falar tão mal assim da empresa, porque também fizeram, Fabiana, que bom que você voltou, tal. Mas eu continuei fazendo o que eu tava fazendo, né? Voltei com a mão, não me deram outro trabalho, era isso que tinha, e eu comecei a fazer, eu fazia o meu melhor trabalho, eu tinha uma nota boa de trabalho. Eles me avaliavam a cada 6 meses e eu era boa. Mas aí era aquele negócio, se comunica mais, você tem que pegar outras coisas. Você quer parar de TI, mas TI não é aqui, não sei o que, não sei o que lá. Para parar de TI, você tem que pedir pra ser mandado embora, pra depois você poder crescer. E eu queria crescer na empresa. Era uma empresa que eu gostava, uma empresa que eu fiz estágio. Eu tava lá pela segunda vez, né? E eu gostava, gosto ainda dessa empresa. Mas eu gosto da área de TI, né? E aí passou e eu falava assim, nossa, eu não vejo a hora que chega janeiro. Não vejo a hora que chega janeiro na minha vida. E aí, passou os dias, eu passava os dias, eu contava os dias, gente. Contava, primeiro de novembro, de novembro. Passou novembro, graças a Deus. Aí passou dezembro, chegou janeiro. Falei, agora é janeiro de 2009. Falei assim, agora é o dia D. É o mês D. É o mês de borboletear. Vou dar um pulo, vou me virar. E aí eu comecei a conversar com o RH, né, não pedir conta, né, porque eu gostaria do seguro-desemprego, né, pra me dar um up, né, também. Aí passou-se os dias, né, e eu não vi a hora de chegar o dia 21. E chegou o dia 21, e meu marido falou, você vai fazer acordo com a empresa no dia 21? Eu falei, eu vou. E meu marido, na verdade, ele opinava, mas quem decidiu sou eu. Eu falei, não, é eu, né, quem vai fazer isso, as coisas, sou eu, porque eu não aguentava mais. Eu tinha uma dor no peito, assim, dói não estar na minha carreira, eu não aguento mais, sabe? Eu não aguento mais ver ticket da Disney, já tá pegando raiva da Disney. Olha só o que a gente começa a pensar. Já tava pegando raiva da Disney, eu já tava pegando raiva de resolver o problema da Disney, já tava pegando raiva. Então essa era a minha dor, eu falei, não aguento mais ficar emitindo ticket da Disney, o projeto parou, o projeto já tá indo, não precisa. Isso vai ser distribuído para as pessoas. Eu já emitia outras coisas, já estava trabalhando com outras coisas, e não é isso que eu quero. Aí, nesse dia, eu fui no RH, conversei com o WhatsApp, eles tinham lá um bate-papo com a empresa, aí eu falei, o que eu tenho que fazer pra gente fazer um acordo? Né? Eles sempre estavam abertos a esses acordos. Aí ele falou assim, você abre mão dos seus 40% do seu FGTS, né? A gente não paga o seu FGTS, e a gente te dá o seu... Você escreve sua carta de demissão e a gente te dá os seus 5 meses de seguro-desemprego. Tá, eu falei, eu preciso ter alguma notificação da minha gerente, né? Gerente não, da minha coordenadora. Não precisa, você pode vir aqui. Eu falei, então eu vou fazer isso. Eu peguei, chamei uma das líderes, com quem eu tinha mais apego. Eu falei, fulana, vai acontecer isso, e eu vim hoje porque amanhã vai estar outra pessoa, né, porque a gente revezava, então segunda-feira, tinha um que trabalhava de segunda a sexta e o outro trabalhava de terça a sábado. Então eu vim pra não deixar vocês na mão, né, até isso, então a partir de amanhã eu não venho mais. Aí eu falei assim, eu não vou vir pra me despedir, não vou vir. Então eu falei assim, não conta pra ninguém, porque eu tentei conversar com a minha coordenadora, não era nem coordenadora, era uma liderança, supervisora. E ela falou que não tinha tempo pra mim. Falei, caramba, não tem tempo pra mim, eu vou falar uma coisa, não tem tempo pra mim. Então tá, peguei e falei com a líder. Porque eu já não dava mais, eu não ia voltar. E saí, falei com algumas pessoas, tchau, e saí de fininho, já peguei tudo que era meu, já tava levando, né? Peguei tudo que era meu, coloquei na mochila e fui embora. No outro dia, eu já tava lá no prédio de RH da empresa e todo mundo começou a receber WhatsApp.
não acredito, Fabiana, você tá saindo e não vai despedir da gente, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, é melhor assim. Aí minha supervisora ficou sabendo e ela falou assim, se é o melhor pra você, então que você se seja feliz, e se precisar de referências, nós daremos, né? Porque precisava dessa carta de referência. E a própria, não precisei nem dela. A própria empresa me deu uma carta de referência, né? Eu nem precisei disso. Beleza. E ainda dá pra ficar nesse desabafo. E aí o que aconteceu? Aí eu falei, o que eu vou fazer? Vou estudar. Vou estudar, vou procurar meus freelancers e vou procurar. Porque preciso. Ela falou, então você vai ficar em casa até dia 4 de fevereiro, você não procura nada, né? Porque você então vai ser mandada embora, como se você tivesse mandado embora através de um acordo até dia 4 de fevereiro. Beleza. Aí começou. Meu marido estava já empregado, CLT, já a gente não estava mais sem convênio, porque o convênio dependia de mim, né? Então a gente não ficou sem convênio, graças a Deus, meu marido foi efetivado, então a gente já tinha convênio. Aí veio um dilema, você fala, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, vou procurar meus clientes de volta no Upwork e vou estudar o Python. E aí eu comecei a ir atrás de Data Science, sabe? Ir atrás de Data Science, e eu fui na Acreditas, eu fui conhecer umas meninas lá de Data Science, e de quem tava, de quem não tava. Aí eu comecei a procurar outros grupos. Sempre tem o Work Girls Summit, aí também tem Code Girls Summit, tudo que era Summit eu ia. E eu ia, né? Só faltava eu palestrar, mas eu não sabia de nada, né? Como que eu ia palestrar? E o pessoal ia, a gente fazia desafio de Python, levava micro, levava tudo e fazia. E comecei a fazer os desafios de Python, né? E aí um dia passou fevereiro e nada, gente. Eu falei, eu não peguei um Upwork, um projeto Upwork. Eu falei, o que eu vou fazer? Meu senhor me deu uma luz, eu já tava em março, né? Aí, em março mesmo, chegando lá no dia 15 de março, tá? Recebi um WhatsApp, assim, de manhã, 8 horas da manhã. Por quê? Nisso também, pra eu não perder, não me desmotivar, eu fui pro exercício físico. Eu fazia a mesma rotina com meu marido, ia até o centro pra ele pegar o trem, aí eu subia, eu morava perto do centro, né? Fazia lá umas caminhadas e voltava para meu trabalho, voltava para casa. Aí eu fazia as coisas de casa e voltava a estudar e voltava a fazer, para mim não perder o ritmo, porque às vezes você se ajoelhava e chorava, né? E pedia a Deus um emprego. Às vezes você ria e falava, ô glória. Às vezes você não tava bem, às vezes. E eu falei assim, gente, não posso ficar triste, tá dor. E assim, pra mim não me desmotivar, eu ia andar e escutava o hipster, sabe? Sabe, o hipster, aquele podcast, é o hipster. E eu acho que eu escutava, 1 hora por dia eu escutava esse hipster. Eu escutava, e eles dão gargalhada e a gente. E pra saber dos sistemas de hoje, né? E aí pintou lá uma vaga. É uma pessoa que estava indicando, que estava saindo uma analista de dados para ganhar o que eu queria, para mandar para uma consultoria, a pessoa chamava Vinícius, tá? Para uma consultoria tal. Eu catei, falei com essa menina que chamava Selma. Eu falei assim, você pode me indicar para esse pessoal? Manda seu currículo. Eu peguei, mandei o currículo e mandei para essa pessoa. Esse Vinícius mandou um e-mail para mim, falou assim, olha, a Selma indicou você, tal, para essa vaga, que você pode... a gente pode marcar uma entrevista para depois de amanhã? Eu falei, claro, manda o endereço aí, que eu vou. Era lá na Granja Julieta. Peguei e fui. Daí vai pro último desabafo. Eu acredito que é desabafo 14. Vamos lá. Não. 14, tá? Não, senão eu tô toda até com as mãos. 14. Isso, agora sim. E nessa vaga, eu fiquei muito ansiosa. Vamos lá conversar. Cheguei lá. Primeiro, né, daquela vontade no banheiro. Cheguei lá na Granja Julieta, aquela linha esmeralda, que não era na Vila Olímpia, era na Granja Julieta. Desci lá, falei, vou, e subi, assim, né, que era Alexandre Dumas. Subi, não tinha linha lilás ainda, tava pra ser inaugurada, então tinha que pegar a linha amarela, tal. Aí eu fui fazer. Eu tive olha, gente, nesse meio termo eu fiz 2 entrevistas. Uma era para ser analista de dados, mas o salário era legal, mas era em Pinheiros. Eu ganhava 1,5 salário, eu ia ganhar 3 mil. E em Pinheiros eu não passei. Eu fui numa outra que era na Barra Funda, cheguei, era uma loja de sapato grande, que começa com D. Eu cheguei lá, passei na primeira fase, fui na segunda fase, a pessoa não quis me receber porque estava viajando e esqueceu da entrevista. E eu fiquei lá com uma cara de ué, né? E eu com muita raiva, chorando. Isso, nesse tempo eu estava empregada, né? E eu falava assim, Senhor, quando eu vou? Nossa, olha, nesse site, naquele dia,
que eu peguei, eu acho que o maior tumulto, a linha vermelha, a maior, eu me senti pior que uma salada, um atum enlatado, me senti pior que isso. Eu falei, não, eu vou conseguir uma vaga logo, eu prometi pra mim mesma, eu vou conseguir uma vaga logo. E veio um logo, num período de 6 meses, mas veio um logo, vai. E aí, já tinha saído da empresa, tudo. Aí, esse Vinícius, né, dessa consultoria, ele falou, olha, a vaga é assim, assado, tem que resolver problemas, dados, tem que mexer com gestão de mudanças, tem que tem que ser cross. Aí eu aprendi a palavra cross, ele faz de tudo um pouco na área de dados, tá? Vai trabalhar pro líder, mas você também vai trabalhar pro coordenador. Não, tudo bem. Pra mim tudo bem. Você topa? Topo. Então tá bom. Vi aqui, seu currículo é 10, tá ótimo pra vaga, né? Porque lá, eu também aprendi assim, que lá nós mulheres somos muito cagonas. Vou falar sério, somos muito cagonas. Por quê? A gente quer ser 100%. A gente quer ter 100% do que a vaga pede. E eu aprendi nesses networks que a gente tem que ter 60%. Se você achar que você tem 60% da vaga, você vai lá e mete o seu currículo. Porque o homem, mesmo que ele não tenha nada da vaga, ele vai lá e se mete. Então o homem nessa questão, ele ganha, certo? E a mulher, ela é muito regrada, ela quer ter o 100%, né? E eu não tinha 100% dessa vaga e me candidatei e fui. Aí ele falou assim, vamos fazer entrevista agora com o coordenador? A empresa é aqui do lado, é na outra rua. Eu falei, vamos. Aí não podia, porque a pessoa tava em férias. Aí ele falou assim, então vamos esperar mais uma semana. Você espera? Eu falei, mais uma semana? Tudo bem, vamos lá. Vamos esperar mais uma semana. Mas uma semana passou rápido, eu treinei, orei, ansiedade lá na estratosfera já. E eu assim, o que eu vou falar? Mas ele começou, vai, se prepara, tá bom? Não, me preparo, vou me preparar, sim, me preparar. Cheguei no dia, na empresa, já me encontrei com o Vinícius, aí chegou o primeiro líder. Vamos tomar um café. Falei, meu Deus, eu nem tinha lido. Gente, olha pra vocês o erro que eu cometi. Isso é um erro, tá? Um erro brutal. Eu não sabia a empresa que eu ia trabalhar. Eu sabia que era uma empresa de telecom, mas eu não sabia a empresa que eu ia trabalhar. Eu nem li a placa. O que era? Eu entrei. Vamos tomar um café? Vamos. Ele falou, olha, nós aqui mexemos com telecom, né? E a gente precisa de uma analista de dados, mas que mexa com PMO, né? Eu falei, nossa, eu tenho isso também. Eu tinha conquistado um certificado gratuito de Scrum Master. Então eu falei, eu tenho esse currículo também e tal, vamos tomar um café e tal. Aí ele falou assim, beleza, Fabiana, que bom, vamos subir. Só que assim, vai esperando uma sabatina, tá? Cada um tá com o teu currículo e vão ser 5 pessoas, 5 homens, vão sentar numa salinha e vão te perguntar do seu currículo e vai ser um bate-bola, vai ser uma coisa light. Eu falei, nossa, light. E você responde, tá? Beleza, vamos. E eu entrei, toc, né? Eu fui, toda pomposa. E o Vinícius, ele falou, vou ficar do teu lado. Eu falei, tá bom. Então tinha 6 homens, né? Sentaram lá 6 homens, aí sentou o coordenador, um líder, outro líder, outro líder e outro líder. Aí ficaram com o meu currículo e falou assim, você já trabalhou com dados? O que dados tem a ver com você? Eu falei, não, então, eu tenho 8 anos de TI, mexi já com tudo, né? Eu era consultor em TI, então mexi com tudo. E o que eu peguei de dados na minha vida, foi num projeto em que eu colocava todos os dados no Excel, juntava tudo, disso eu fazia umas apresentações, colocava tudo no PPT e disparava pro cliente. É isso que eu mexi com dados. Fazia umas tabelas dinâmicas e foi isso. Meu coordenador perfeito, a gente precisa muito que faz PPT. Eu preciso muito de gente que faz PPT. Eu falei, não, PPT eu tenho um bom conhecimento, né? Um bom conhecimento, Excel, tudo. Ele falou assim, eu falei, eu conheço um pouco de Power BI. Ele falou, a gente não trabalha com Power BI. A gente trabalha com Tableau, a gente trabalha com Bieta, com QuickView, tal. Eu falei, não, mas nada que eu não possa aprender. É isso que eu falava. E assim, não teve esses negócios de perguntas assim, fale 3 defeitos, fale 3 qualidades, fale não sei o quê. Não teve esses tipos de perguntas pra mim. Era bate-bola no meu profissional. Você sabe resolver problema? Sei. Sei resolver problema. Eu sei chegar numa solução. Eu acho que é uma das minhas maiores qualidades. Foi o que eu falei. E tremendo, gente. Eu tremia por dentro, minhas pernas tremiam por dentro e eu falava. Gaguejei um pouco. Terminou a conversa. Ele falou, não, legal, Fabiana, a gente vai ver outros currículos. Aí é o que mata, né? A gente vai ver outros currículos, qualquer coisa a gente te liga. Muito bom o seu currículo. Aí vem aquela dor. Ai, meu Deus do céu, o que eu fiz? Essa resposta pra mim era mortal, era uma faca no peito, né? Aí eu saí com o Vinícius, eles ficaram, aí eu saí com o Vinícius, tchau. Eu falei, Vinícius, eu fui nervosa, né? Tava nervosa, né? Ele falou, tava. Mas você foi boa, Fabiana, você foi boa. Mas não fica assim, não. Você tava nervosa, mas é natural, normal. Você tá numa sabatina. E eles fazem esse tipo de reunião mesmo, não passa nem pelo RH. É esse tipo de reunião porque eles querem urgência.
tá? Agora eles vão ver outros currículos, né? Eu tenho outros currículos pra mandar pra eles e a gente vai ver, tá? Então tá, espera um contato de sim ou não. Eu falei, qualquer coisa eu procuro você, tá? Tá, tchau, tchau, tchau. Eu saí de lá, era perto do Carrefour Pinheiros, já era perto da linha Esmeralda da CPTM. Eu comecei a chorar. Cheguei no Carrefour, comecei a chorar. E eu andava pelo Carrefour, liguei pro meu marido. Eu fui uma merda. Minha entrevista foi uma merda. Porque eu fiquei nervosa. Aí meu marido, calma. Eu falei, não, porque eu fui, porque eu acho que eu não respondi à altura que eles queriam. Eu não respondi. E eu não fui o que eu esperava, tal. Beleza. E lá vai a Fabiana, desse tamanhozinho, né? Desse tamanhozinho. Pega, eu falo, Senhor, toma conta, que seja pra honra e glória do Senhor, que seja pra honra e glória do Senhor. Eu vim assim no trem, né? Aí já era umas 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, subindo a Bernardino de Campos, liga o telefone. Toca o telefone. Aí vai ser o último desabafo. Desabafo 15. Esse eu acho que eu tenho certeza que é o 15. E o 15 é o último. Eu acho que eu não vou me estender mais, não vou ficar falando tanta coisa. Recebi o telefone. Oi, Fabiana. Oi. É o Vinícius. Tudo bem? Eu já esperando, não. Olha como a nossa mente é traiçoeira, cara. Olha como a nossa mente é uma meta, né? Nossa mente, olha, desculpa o palavrão, mas como a nossa mente é um saco. A gente se acha um saco. Sempre. A gente nunca atende o telefone otimista. A gente nunca atende o telefone otimista. A gente atende o telefone assim, não vai dar certo, não deu certo, muito obrigada, tal. E eu já tava assim. E o Vinícius, Fabiana, aí eu tava meio muda, né? Falei, não, oi, Vinícius, tudo bem? Ele, não, quero te dar uma notícia. Aí ele falou assim, você passou. Eu, hã? Quê? Você passou. Eu falei, eu passei? Passei? Assim, você foi muito bem na entrevista. O pessoal descartou os outros currículos. Falaram que querem você. Que você é pra essa vaga. Eu falei, não acredito. Não acredito. Eu falei, por que você acredita? Eu falei, não acredito. Não, tá bom, legal. Eu vou falar porque eu não acredito. Eu não ia falar pra ele, porque eu não acreditava, né? Não, ótimo, nossa, que legal. E é aquele salário mesmo. Você vai ganhar 41 por hora. 200 horas, 160 horas, 176 horas, e depois de um ano a gente aumenta, tá? 6 meses a gente aumenta. Nossa, que legal! Né? E quando você pode começar? Eu falei, era uma sexta, né? Eu fiz uma sexta, na segunda, tá bom? Ele, não, calma, Fabiana, calma. A gente vai, então terça-feira, eu vou te mandar a documentação, você preenche, você me manda em PDF, e a gente começa, tá? Demora uns 20 dias pra fazer o contrato, e você vai receber daqui 1 mês e meio. Você já tem empresa aberta, então é só emitir a nota, né? Então é só você ligar pro seu contador, falar que você vai começar a emitir e tal. Beleza, ótimo. Nossa. Gente, eu andava na rua, eu comecei a chorar. Falei, gente, o que eu sinto? Olha, a minha cabeça tava que eu tinha sido uma merda, eu tinha sido ótima. Tinha sido ótima a entrevista. Eu tinha sido ótima, eu tinha passado pela sabatina. Aí eu comecei a sentir toda orgulhosa, né? Toda orgulhosa. Nossa, eu queria gritar no centro de Santo André. Mas eu falava assim, Senhor, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque era o que eu tinha escrito, era o que eu tinha declarado. E Deus, Ele me deu esse desejo na hora certa, no tempo certo, no dia certo. Porque eu fiquei 1 mês e meio só parada. 1 mês e meio só parada, sabe? Porque eu tava estudando, né? Eu não fiz, sabe? Eu não fiquei parada 5 meses já aguardando que o povo ia falar. Meu sogro falava, o que você tá fazendo? Tá coçando? O que você tá fazendo, sua desempregada? Sabe? Eu não queria escutar isso. Porque se falar desempregada, eu ia pular no pescoço da pessoa. Que a gente vai, né? Enquanto mais a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando sem paciência. Também. E também a gente tem que se empoderar. Então a gente já tava um pouquinho mais empoderadinha, né? Com os networks, né? Graças a Deus. Mas a autoestima tava agora no que sim, Deus tinha preparado pra mim aquele emprego. Deus tinha preparado pra mim aquele emprego. E aí que vem uma bela de uma surpresa. Entreguei tudo, comecei na terça-feira. Fui com meu marido levou, né? Ele nem sabia. Ele falou assim, eu tô indo pra Verbo Divino. Eu falei, aí depois eu vou pra Henri Dunant. Eu falei, tá bom, ele te deixa na Verbo Divino. Quando eu olhei a placa da empresa. É claro que eu vou trabalhar? Aí meu marido, você vai trabalhar aqui? Eu falei, eu vou trabalhar aqui. Verbo Divino 136. Eu falei, Marcel, onde você trabalha? Eu falei, é onde eu trabalho? Você vai trabalhar onde eu trabalho? Eu falei, eu não acredito, porque nem ele acreditava. Aí ele falou assim, eu fiz entrevista com o Vinícius. Vinícius Ricord. O Vinícius? Você fez com o Vinícius, você não me contou? Eu falei, não, pensei que você não conhecia, né? E assim, e aí as coisas começaram a se encaixar. Mas
assim, ele tava numa outra diretoria, ele tava na Digital, né? Ele tava numa outra Claro, né? Uma outra Claro. Hoje eu chamo de outra Claro, porque tá, é o corpo de frente, né? É TI também, mas ele já tava na parte de gestão de projetos, que é o que ele tinha se formado. Ele já não tava na parte mais de produção, nada. E eu que ia pra essa parte, né? Eu ia pra parte de BI e Analytics, né? E então, é uma outra área de dados. Aí ele falou, nossa, você tá, quem é seu líder? Eu falei assim, me falaram aqui pra eu esperar 9h30 da manhã, né? Um tal de André. Aí ele falou, eu vou esperar com você. Eu falei, não, você vai embora. Ele, não, vou esperar com você. Eu falei, ué, vou trabalhar aqui? Minha sala é aqui? Eu falei, essa sala é aqui? É, durante um mês minha sala vai ser aqui. Aí ele falou, então, vou esperar. Aí eu falei, não, eu não quero misturar as coisas, não quero. Aí, pô, já começou um medo, né? Porque começou a voltar tudo que eu sofri. Ele falou, Fabiana, calma, deixa eu ver quem vai ser o seu líder. Aí desce meu líder, André. Aí ele falou, Marcel? Ele, André, Marcel. Aí que eu fui ver que o André Nogueira tinha trabalhado com meu marido como coordenador num projeto. E ele foi na minha despedida quando eu fui para os Estados Unidos. E eu não lembrava dele. Ele não lembrava de mim. Eu já tava com cabelo curto, né? Eu antes tinha cabelo até cintura, tava com cabelo curto, já tava aqui já, né? Tava aqui. Na época eu tava aqui. Embora que agora eu curti. Ele falou, não acredito, não te conheci, Fabiana, mulher do Marcel. Não acredito, não sei o quê. Nossa, e você conseguiu a vaga sozinha? Nem interferência do Marcel teve. Nossa, isso que é bom, isso que não sei o quê. Eu falei, tá vendo? Nem estreitou laços. E a gente foi de outra diretoria e a gente ficou feliz e tal. Então, tchau, Marcel, vai pra sua área. E era bem assim, tá? Tchau, Marcel, vai pra sua área. Tchau, no almoço a gente se encontra. Não, ela vai almoçar com a gente. E aí, já dali eu falei, Marcel, você sabe que eu não gosto que a gente em casa é marido e mulher. Eu não sabia que a gente ia trabalhar na mesma empresa, sabe? Você de diretoria diferente. Então, você fica no teu trabalho e eu fico no meu trabalho. Nós somos cada parceiro de empresa. Ali você é o Marcel e eu sou a Fabiana. Eu não sou a Fabiana, mulher do Marcel. Eu sou a Fabiana analista de dados. Tá? Não, tudo bem, tal. Então, difícil um pouco ele diferenciar isso, mas depois ele diferenciou muito bem. Então, cheguei, me apresentaram pra turma, 50%, 90% homem, tinha 3 mulheres, tinha uma outra mulher com quem eu ia trabalhar, que era de Campinas, e 90% homem. E ele falou assim, olha, Fabiana, você senta aqui, o seu notebook tá aqui, um belinho, um notebook da Dell, belinho. Eu vou te passar umas... Aqui a gente não tem treinamento, tá? Não tem treinamento, aqui a gente aprende tudo sozinho. Eu falei, Ele falou, aqui é o se vira. Bem assim. E meu coordenador sentado lá, oi, Fabiana, tudo bem? Não sei o quê. E a gente chamava de... Lá, a gente se chama pelos sobrenomes, né? Porque lá tem um Fabiano e Fabiana. Então, a gente se começa a chamar de Tassi, Carbone, Nogueira, porque tem um monte de André, tem um monte de Rodrigo, tem um monte de Ricardo. Então, então é sobrenome. Então, eu quando é o Léo, é o Nogueira, é o Carbone. Então, é assim. Samantha, tá, Samantha, ok. Frederico, Fred, ok. Douglas, Gabriel, tá, ok. Não eram muitos nomes, mas, por exemplo, Tatiane. Aí, eu vi que eu tinha uma amiga, que é a Tatiane e Thelma. Aí, como que eu diferenciava a Tatiane e a outra Tatiane? Tatiane e Thelma, beleza. E eu mexi com o Bitcoin, ficou Tatiane BTC. Porque ela já era amiga do meu marido. E tinha uma japonesa, que era amiga do meu marido também. Então, nossa, então a turma já tinha trabalhado. Eu falei, se meu marido fez alguma coisa de errado aqui, eu vou saber. Porque todo mundo aqui trabalhou em algum projeto com ele, né? E ele era famoso, tudo, mas eu falei assim, gente, eu quero ser conhecida pela Fabiana, tá? Não tem nada a ver. Meu marido tá lá, meu marido é meu marido em casa. Meu marido, se vocês quiserem contar fofoca, meu marido não conta, não. Não quero nem saber. Tá? Porque muita coisa eu já presenciei quando era nas épocas antigas. E aí eles me deram um micro, um note, e ali pra mim trabalhar e pra mim se virar. E assim, eu comecei me virando, aprendendo, perguntando, fazendo, sendo desafiada a fazer apresentação, onde eu tinha que arrumar, onde eu tinha que fazer, e ali eu fui me aflorando. Fui me aflorando cada vez mais. Aí pintou a linha lilás, graças a Deus nessa vida, lá em 2019, né? Eu não conseguia pegar a linha esmeralda. O que eu fazia? Eu subia 1,5 km até a Santo Amaro para pegar a linha lilás, para pegar a linha verde, para ir para Tamanduateí e pegar o trem da CPTM. Então, assim, também pegava lotado. Mas eu pegava menos lotado, fazia as coisas em 1h30, e nisso eu andava 6 km por dia. Eu ia de tênis e depois me trocava. E era assim a minha vida. E foi assim. E aí, nisso, eu falei assim, nossa, vou fazer. Quando veio a pandemia, né? E na pandemia, o que aconteceu? A minha assessoria, né? A minha assessoria, né? Que cuidava do meu salário, né? Entre a Clara e a coisa, falou assim, a gente vai
todo mundo ficou home office, a gente vai te cortar seu salário. Falei, não, pelo amor de Deus, aí foi um outro baque da minha vida. Falei, não, você não posso cortar meu salário. Não pode, vocês vão cortar meu salário? Como vocês vão cortar meu salário? Na hora, liguei pro Condoléu. Falei, gente, Condoléu, vão cortar meu salário, porque falaram que a empresa não tá pagando, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Fiz um fuá, porque aí eu já comecei, eu já tinha mais, né, intimidade com os meus líderes. Ele falou, não, peraí, Fabiana, peraí. E nessa, gente, até regularizar tudo, não fui cortado o salário, graças a Deus, mas era paga de 50 em 50 dias. Metade, né? E em 2 meses, e a gente com aquele medo da Covid terrível, e a gente trabalhando de casa, VPN e tal, não sei o quê, e deu tudo certo, mas eu comecei a ter crises de ansiedade. Que eu pensei que era infarto, né? Eu sempre tive coração batendo acelerado, batendo. E eu comecei a ter crises, porque isso não se resolviam. Falaram que eu ia ser efetivada, falaram que eu ia trocar de empresa, de terceiros, eu ia trocar, mas isso não se resolvia. E aí eu comecei a ter essas crises de 3 a 5 dias, de 3 a 4, 5 vezes de taquicardia por dia. Aí eu fui no médico e descobri que eu era cardíaca, que eu tinha uma incompetência da válvula mitral, e eu podia morrer com tanta taquicardia durante o dia. E aí eu fui me mandar pro psiquiatra. Aí no psiquiatra eu fui diagnosticada com teoria geral da ansiedade e síndrome do pânico, porque realmente eu não gosto de muvuca. Não gosto de muvucão. Não gosto. E ainda mais com a pandemia. E nisso eu perdi meu avô com 95 anos de Covid. Meu pai teve câncer. E uma história. A história por trás, gente, a gente esquece. E eu quero contar dos meus desabafos. E em 2 meses, comecei a tomar remédio, melhorei e tal, né? Só que peguei 2 cachorros, me arrependi, mas era os cachorros com meu filho, não sei o quê. Aí comecei a fazer uma terapia. Fiz uma terapia com a minha mãe também, ia de 15 dias pra casa da minha mãe, mesmo assim, morrendo de medo, mas minha mãe também não podia ficar sozinha, né? Então, e máscara, tudo, gel, álcool, tomava banho de álcool, e até hoje, tá? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a falei assim, 2021 passou, ganhei um processo numa empresa, ganhei um processo, porque eu caí no conto do boleto, ganhei um processo em 2021, tomei a vacina. E aí, o que aconteceu? Eu fui para um resort, no Tauá, levei minha mãe e o Yuri, sabe? E lá tinha os ônibus, eu podia respirar sem máscara. Eu falei, gente, eu aconselho a todo mundo ir, não é barato, mas é uma das melhores coisas das nossas vidas. E aí eu comecei a fazer, falei, não, vou ter que fazer uma outra MBA. Porque eu tenho que estudar. Porque assim, eu comecei a estudar e comecei a tirar várias certificações de cursinhos, tá? De cursinhos de Python, de coisas. E a gente, além de outras linguagens, mas referente a data centers, a tudo que é data. Eu comecei a tirar. E aí eu fiz uma pós em Data Science. Apareceu uma proposta pra mim. Faça uma pós-graduação na Faculdade Metropolitana, nota 5 do MEC, de Ciências de Dados e Big Data Analytics por R$76. Falei, quê? Apareceu pra mim, falei, eu vou fazer. R$76? É verdade isso? E você pode se formar em 5 meses. Falei, vou fazer. Peguei de 2021 até 2020, então meio de 2022, eu fiz essa MBA. Então, a segunda MBA eu fiz em 5 meses. Então, assim, tudo é o quadrado, tá? Tudo é o quadrado. E eu ganhei um curso que eu tinha que fazer primeiro de aperfeiçoamento em banco de dados, né? Então, assim, eu não sou uma DBA, mas eu sei uma SQL, o SQL, no SQL, e eu tive essa certificação de aperfeiçoamento em banco de dados. Beleza, ótimo, adorei. Me formei em ciências de dados e Big Data Analytics, mostrei pro meu chefe, porque eu comecei a fazer essas certificações e passar pro meu chefe. Eu comecei a me mostrar, porque é aquele negócio, quem não é visto não é notado, né? E como eu ficava perto do meu chefe, aí eu comecei a mostrar. Não que eu queria ser mais que alguém, mas que eu queria mostrar, falar, olha, eu tô me empenhando, né? Isso não me rendeu aumento de salário, não me rendeu outro cargo, porque eu não queria sair da área, não me rendeu nada. Rendeu conhecimento, e parabéns. Então, ó, se aparecer alguma coisa, aí você pode falar comigo, a gente põe, não sei o quê, né? E, nossa, já estamos em 18 minutos e eu vou precisar de desabafo 16. Vamos ver. Desabafo 16. Essa eu acho que eu quero finalizar. Peguei a minha pós com muito orgulho, com muita satisfação, e eu vi que eu comecei a acumular certificados. Em 2023, uma amiga minha, que até então tinha tido um filho na pandemia,
e a gente tá em home office, tá? E começou o híbrido. Eu falei, eu não vou voltar, não vou pegar trem, e eu não vou pegar metrô, porque eu tava com síndrome do pânico. E eu falei com o meu chefe, aí ele falou, vê se você consegue um dia na semana de ir, porque eu sei que tinha uma central em Santo André. Aí eu falei assim, se eu posso tentar? Falei com o meu gerente também, posso tentar? Ir lá de segunda e terça, né? Eu vou pra lá. Ah, tenta. Aí eu falei, eu usei os conhecimentos do meu marido, né? De quem ele conhecia, como eu trabalhava em Santo André. Ah, conheço tal pessoa. Ah, mandei e-mail pra tal pessoa. Pro administrativo do lugar, eu não tinha vaga. Mas para a tal pessoa lá, fala com tal pessoa, falei. Ele falou, vou te apresentar pro meu coordenador. Marcos Isaías, tem que falar esse Marcos, desse coordenador. Gente boa. Ele falou, ok, o que você precisa? Um ponto? Um ponto? Só? Beleza. Você vai vir 2 vezes por semana? Ok, tem meu ok. Aí, com esse ok, meu chefe falou, ok, pode ir lá passar pra Santo André. Fazendo o que tem que fazer, você vai a pé. Falei, gente, é 1,5 km. É 1 quilômetro de onde eu moro. 1 quilômetro, é 1 quilômetro e 200. Aí então, todo mundo, não, Fabiana, beleza, tal, legal. E eu tô assim desde 2021, né? Fui efetivada com valor depois daquele trâmite infernal que foi na minha vida, né? Fui efetivada, graças a Deus, pelo meu chefe, por ter lutado por mim, agradeço ele eternamente. Então, assim, eu só tenho pessoas boas na minha equipe, só pessoas boas. Por isso que tudo que eu faço, tudo que eu os meus certificados eu mostro pra eles, não mostro pra todo mundo não, tá? É pra eles, o meu líder e pro meu coordenador. Eu faço com gosto, não querendo ser exibida, não querendo ser nada, mas falar, olha, tá aqui, ó. Tá aqui, eu tô estudando. Até que em 2024, tem um ponto, 2023. A minha colega saiu de licença maternidade e ela começou com uma Agile Master, né? Porque o meu chefe, o meu gerente já queria trabalhar com agilidade, porque é difícil de trabalhar com agilidade no nosso ramo de BI, muito difícil, porque as coisas andam assim, ó. Um problema de hoje não é o problema de amanhã, entendeu? Então a gente trabalha com o Kanban. Meu cachorro latindo, tá? Aí, o que aconteceu? Peraí. O que aconteceu? Ofereceram pra mim. Ela ia sair licença maternidade em agosto e em julho fizeram a proposta pra mim. Falou, Fabiana, você pode cobrir as férias da Tatiane Thelma, porque ela vai ganhar o segundo bebê, né? Ela engravidou um atrás do outro. E você pode cobrir como gerente, né? Fazer o que ela faz e fazer o que você faz, porque eu não tenho gente pra colocar no teu lugar. Mas a gente vai, o que tiver, muita coisa pra você fazer, a gente vai fazendo. Falei, só tem uma gestão de mudanças que eu não vou conseguir fazer, mas de resto dá pra mim fazer, né? Que é o fechamento do meu chefe. Aí eu comecei a trabalhar com 5 coordenadores, fazer reunião de pauta, reunião gerencial. Desabafo 16,5, porque eu apertei o botão errado. Vai lá, então eu tava nas 2 vagas, né, que eu tava cobrindo com o meu gerente, né? E aí, o que aconteceu? Eu cobri. Começou em agosto, ela ganhou neném em agosto, era pra setembro, adiantou. E eu já comecei em agosto, e aí eu fui trabalhando os quarters, comecei com KPI, OKRs, eu já sabia o que era. Ela me explicou muito por cima, e a gente vamos falando, e era reunião com o coordenador 1, coordenador 2, coordenador 3, coordenador 4, de toda a gama que o meu gerente era chefe, né? E depois, o que a gente fazia? Eu pegava fazia uma apresentaçãozinha e dava pro meu gerente. Aí, quem não pontuava, né, no quarter, aí era a reunião, né, de 15 em 15 dias. Aí, era chamada de atenção. Aí, não era o meu trabalho. Aí, ele chamava a atenção dos coordenadores, aí não era eu. Aí, no fechamento, eu fazia o fechamento do meu chefe. E os outros faziam o fechamento, jogavam numa ferramenta, eu pegava essa ferramenta e mostrava pro meu gerente. E aí, cada um se explicava. O meu gerente era muito dinâmico, assim, só vai, porque nossos indicadores eram por colorometria. Então, o que tá verde não se fala, o que tá amarelo e vermelho, o que você tem que se defender, né? E assim, eu fiz, acho que um trabalho muito bom, porque eu fui elogiada, né? Eu voltei não foi 23, né? Foi 23. Em janeiro de 2024, eu entreguei pra minha colega o trabalho redondinho, tudo que eu tinha feito e tal. E aí eu conversei com o meu gerente, ele gostou. Conversei com o meu outro coordenador, ele gostou, falou, Fabiana, pra mim você tá 1000, porque eu cobrei um feedback, né? Eu cobrei porque eles não são assim de dar tanto feedback, né? E eu cobrei um feedback e ele falou, não, pra mim você tá 1000, já é ótima, beleza. Não me rendeu promoção, não me rendeu nada, não me rendeu nada, gente, não posso falar, não me rendeu nada. Mas me rendeu notoriedade. O que me rendeu? Me rendeu posicionamento, me rendeu autoridade. Eu não passo de uma analista de dados sênior, não sou líder,
Não sou, não sou. Mas o pessoal, tem gente que me respeita, tem gente que tem medo de mim. Mas daí tudo bem. Entendeu? Não sou nada, não ganho pra ser líder, não ganho, mas eu trabalho com um sorriso no rosto, porque eu adoro o que eu faço, amo o que eu faço, e aí pintou a inteligência artificial na minha vida. E na inteligência artificial de 2024 a 2025, junto, veio a mentoria. Veio a mentoria na minha vida. Estava para a prima do meu marido, era do digital, ela fazia palestras, prima do meu marido, e ela começou com uma imersão high ticket. Então, assim, ela te mentorava e para você, de qualquer nicho, te mentorava para você se tornar uma mentora de um nicho, né? Eu falei, eu vou comprar esse programa, um programa caro, e ela estava vendendo pela metade do preço, fazendo uma oferta. Eu falei assim, nossa, Tatiana, vou fazer, mas eu não tô podendo pagar agora, como que eu posso fazer para pagar? Aí ela esperou 2 meses, ótimo, ela não pôde abaixar mais, porque ela tava tirando pela metade do preço, né? E eu falei, putz, o meu nicho, ela falou, qual que é o seu nicho, Fabiana? O que você vai aprender? Eu falei assim, eu tô em inteligência artificial. Eu sofri de insônia, eu tenho um canal do YouTube de meditação, não foi monetizado, tava na época com 10 mil inscritos, mas não foi monetizado. E assim, ela falou, mas e aí, você vai falar disso? Eu falei, não, eu tenho uma vontade, Tati, eu tenho muito conhecimento, Tati. Eu tenho vontade de ser mentora de carreiras de transição para TI para mulheres. Na época eu falei mulheres. Ela falou, nossa, nunca vi isso, mas é uma ótima, é na tua cara, porque você tem tanta certificação, você tem tanto conhecimento. Eu falei assim, e eu quero ajudar pessoas, eu quero ajudar aquele jovem que não sabe para onde ele vai, para onde ele fica, o neném. Eu quero pegar esse jovem, dar uma mentoria para ele, não vocacional, porque eu não sou de RH, mas para falar, ó, TI, e quem gosta de TI é isso. Eu quero pegar aquela mulher, aí eu diversifiquei, eu não queria só mulher, não, porque só mulher, empoderamento, não é só isso que eu queria. Eu quero pegar aquela mulher, eu quero pegar aquele pai de família, eu quero pegar aquele profissional que é de outras áreas, são de outras áreas, área de atendimento ao cliente, área de advocacia, área de administração, e quer fazer uma transição de carreira, quer mudar, e quer ir pra TI, quer ganhar mais, porque a TI ela paga mais. A gente não pode ser hipócrita de falar que a TI paga pouco, porque a TI não paga pouco, a TI paga muito mais do que muitas áreas por aí. Gente, a gente não pode ser hipócrita disso. E eu queria também engajar o profissional, aquele profissional que tá lá que ele tá no suporte, engajar ele para uma outra área, um leque, sabe? Engajar do empoderamento, da posicionamento, da autoridade, sabe? Mentorar. E aí eu aprendi a fazer linha do tempo, aprendi a fazer mapa mental gravado, além da mentoria falada. Aprendi, sabe? Você, na verdade, vai aprendendo, mas você já sabe que você já vai sabendo isso, vai aflorando em você. E aí, nisso, junto, eu já tinha tirado umas 4 certificações de inteligência artificial e eu também queria prestar serviço ser mentora para empresas de outros ramos que querem inteligência artificial no seu negócio para dar agilidade, né? Então, eu fui fazer também engenharia de prompt e engenharia de machine learning, que eu terminei e tô terminando agora. Bom, então, conciliei essas 2 carreiras em 1 ano já. Já mentorei pessoas, hoje tem uma pessoa que trabalha com as minhas redes sociais aí, que é a Tatarizei, porque eu não tenho tempo. Eu gravo pra vocês aí, mas eu não tenho tempo. Eu preciso aparecer mais, eu vou aparecer mais, eu juro pra vocês. E eu contei pro meu chefe, contei pro meu líder, e isso se tornou público pra minha equipe. E eles falaram, nossa, Fabiana, é tua cara. E eles ficaram muito felizes, e eles têm certeza do meu sucesso, eles têm certeza do que eu posso ajudar as pessoas na área de TI, a trazer pessoas, a ajudar com qualidade. Então, assim, a minha mentoria é cobrada, ela é cobrada. Eu não sou hipócrita de falar que não é cobrada. Mas os meus cursos que eu indico são gratuitos, tá? Por quê? Eu sei aquele que não pode pagar. Porque eu vim da onde você veio. Eu vim do zero também, sabe? Eu vim da onde... eu vim do zero. Eu vim de 3 zeros da minha vida. Eu recomecei de 3 zeros. Então eu senti dor, eu senti choro, eu senti amargo da vida, eu senti felicidade, eu senti tudo. Então, eu posso falar com propriedade, eu posso mentorar vocês, eu quero mentorar vocês, eu posso fazer um bom currículo, isso eu sei. Um bom currículo, um bom LinkedIn e inteligência artificial, que gente, tá precisando de gente. Inteligência artificial, dados, não, dados nem se fala. Gestão de projetos, tá precisando. Pra nuvem,
para nuvem. Tem toda uma história da nuvem aí também, mas precisa ser certificado em nuvem. Então, tem para tudo isso. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu estou como mentora para vocês. Estou como analista de dados sênior. Hoje a minha empresa chama Desbravando TI. Ela ainda vai criar um CNPJ, tem um outro CNPJ, mas ela vai criar. E então, assim, eu tô um ano nessa parada. Então, assim, eu tô muito, muito, muito feliz que eu quero fazer transição de carreira. Eu quero resolver as suas dores, gente. Eu quero resolver a sua dor, porque às vezes eu sei a sua dor. Às vezes numa conversa eu já tirei o clique, eu já sei o curso que você pode fazer. Porque o leque da TI é muito grande. O leque da TI é muito grande. Muito, muito, muito grande. E a TI não é só código. A TI é resolver problema. A TI, eu falo, se você resumir todos os leques da TI, eu falo uma coisa só, é resolver problema. Programando, arquitetando, a inteligência artificial, é resolver problema. Otimizar tempo, produção, ambiente, ferramenta, é você otimizar tempo. Então, estão precisando de pessoas. E pessoas que abracem isso e pagam bem. Então, eu estou aqui, eu tenho um bom know-how também para ajudar numa construção de um currículo para TI, no LinkedIn, isso eu posso ajudar. Então, assim, eu tenho 2 tipos de mentoria, de 2 meses e de 6 meses. Eu também tenho uma individual, aquela que ele precisa de uma. Mas, assim, me procurem, gente, porque esse é o desabafo da minha vida, tá? Eu tô aqui de peito aberto para ajudar vocês. E é o que eu quero, mentorar pessoas no Desbravando TI. Eu sou mentora de carreira para transição em TI e inteligência artificial, tá? Não esqueçam disso. Vamos para TI. Quero mentorar você. Eu sei da sua dor. Eu sei o que você passou. Essa é a minha vida. Esse é meu desabafo, tá? Muito obrigada para quem acompanhou os 16 desabafos inteiros. Vai ter podcast aí. Hoje tô na rádio e tô fazendo muitos reels, tá bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Beijo pra vocês. Espero. Vem desbravar comigo.